Alguém está feliz. Muito bem. Bom dia para vocês. Como que tá? Tudo bem? Feliz Dia das Mães para as mamães. Estão todas cheias hoje, né? Acordaram assim, né? Acordaram todas animadas. Que bom, muito bom o Dia das Mães. E hoje eu queria, então, dar uma pausa no nosso livro aí de João. E nós vamos falar aqui, trazer uma mensagem baseada numa mãe, né? A gente fala que vai trazer uma mensagem baseada numa mãe, é porque a gente quer glorificar o Deus desta mãe, né? Diferentemente do catolicismo, que enaltece a mãe de Cristo, nós não enaltecemos a mãe de Cristo, nós enaltecemos o Deus que agiu na mãe de Cristo. É diferente isso. Então, quando a gente pega, por exemplo, um personagem bíblico para falar da vida de Davi, por exemplo. Eu gosto muito de falar da vida de Davi. Dá lá uns 100 sermões, pelo menos, na vida de Davi. Mas quando a gente vai falar da vida de Davi, nós não vamos exaltar Davi. Nós vamos exaltar o Deus que age na vida de Davi. Então, o culto sempre é para Deus, nunca é para uma personagem. O culto não é humano, o culto é divino, é para Deus, né? Então, a gente, quando fala da mãe ou do pai no Dia dos Pais, ou quando qualquer outra menção que a gente faça na igreja, a gente nunca vai fazer para enaltecer a figura, nem da mãe, nem do pai, nem do filho, nem de qualquer outro, nem do pastor. Dia do pastor, chega lá, eu já vi igreja que só falta estender um tapete vermelho para o pastor no dia do pastor, né? Não, tem que enaltecer o Deus que está sobre a vida do pastor, do líder, tá bom? Então hoje eu pensei em trazer aqui para um pouquinho João, para a gente celebrar esse dia tão importante e ver alguma coisa aqui que Deus fez na vida de uma mãe, ou que Deus fez na vida dela e por meio dela. E hoje aqui eu resolvi trazer vamos dizer assim, um exemplo para nós de uma mãe e uma avó, né? Que vó é mãe duas vezes, né? Então isso vai mostrar para nós uma fé que passa de geração em geração. A Bíblia tem várias referências de mães, várias. Se eu perguntar aqui para você, qual mãe na Bíblia que você conhece? Você vai falar, eu conheço essa, eu conheço aquela, eu conheço aquela outra. Mas eu lembrei, por exemplo, vocês com certeza, como eu já disse, é a mãe de Jesus. Essa é a mais célebre de todas nas histórias bíblicas, é Maria, a mãe de Jesus. Mas também tem Ana, mãe de Samuel. Quem conhece a história de Ana? Mãe de Samuel, no Antigo Testamento. Que não podia ter filho e orou, e Deus deu a ela um filho, ela colocou o nome de Samuel, que quer dizer pedir para Deus. Quando você vê um Samuel, você sabe que é alguém que foi pedido para Deus, né? Quem conhece a história de Sara? Sara, esposa de Abraão, mãe de Isaac. Ela podia ter filho? Não. Ela foi mãe novinha, né? Bem novinha, mais ou menos com 90 anos de idade. Foi que Sara engravidou de Isaac. Então ela era mãe e vó, né? Então tem a história de Sara e tantas outras. Há também uma mãe que é uma mãe desconhecida. A gente não sabe o nome dela. Mas Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa, no versículo 28 diz assim: seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Olha que coisa, né? Então o Provérbios 31 vai dizer de uma mãe que não tem o nome dela, mas a referência dessa mãe é que os seus filhos se levantam, é como se fosse uma reunião pública, e eles se levantam e diz: minha mãe é uma bênção. Pensou que coisa boa? Essa é a mãe do Provérbios 31. Contudo, hoje eu quero mencionar para você uma mãe que é um pouco citada só nas Escrituras. Você lê rápido assim, você nem percebe ela. Ela passa, o nome dela aparece duas vezes, mas assim,
E aí, se você não parar e pensar no que a Bíblia está falando sobre a mãe, você não percebe. Tá bom? Eu quero falar para você de Eunice. Eunice é a mãe do pastor, do bispo Timóteo. Seu primeiro aparecimento está lá em capítulo 16 de Atos. Paulo está fazendo uma viagem missionária e no capítulo 16 ele para ali em Listra e ele está pensando em criar um grupo de pessoas para ele discipular, para ele levar junto com ele. E aí vão falar para ele de um jovem na igreja que está todo mundo assim espantado com esse jovem na igreja, porque ele é muito proficiente, ele é uma pessoa que demonstra fé realmente genuína. E então indicam para ele Timóteo. Timóteo é o filho da Eunice. E o filho da Eunice tem mais ou menos 16 anos de idade. Sabe o que o Paulo vai fazer? Ele vai lá na casa da Eunice, bater na porta dela e dizer o seguinte: Eunice, você não libera o seu menino de 16 anos para andar comigo agora e ser meu discípulo? Vou tirar ele da sua casa aqui e vou levar ele. Essa mulher, então, permite que Timóteo, o seu filho, seja um companheiro do apóstolo Paulo. Com mais ou menos 16 anos, esse jovem Timóteo deixa sua casa e vai trabalhar com o apóstolo Paulo. Anos depois, o apóstolo Paulo vai escrever 2 cartas, que está aí no Novo Testamento. Chama 1 Timóteo e 2 Timóteo. Já não é mais para um jovem de 16 anos. Agora é para um homem que se tornou bispo. Ele é líder de várias igrejas. Ele passou por pastor e agora ele é um líder de algumas igrejas. Ele é uma referência. E o apóstolo Paulo escreve para ele esse texto que está aí, em 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao 5, se você pegou o boletim. Desculpa, se você não pegou o boletim, pode abrir aí na Bíblia, a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler 5 versos dessa carta. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Aqui você descobre para quem que ele está escrevendo e o que é, ou quem é essa pessoa para Paulo. Então ele está dizendo aqui: meu amado filho Timóteo. Não é filho de carne, não é filho de sangue, é um filho da fé. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com vocês. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Aí aqui, lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou certo de que habita em você. Então vemos aqui, depois de anos, Timóteo se torna esse grande líder e Paulo escreve uma carta para ele. E algumas referências dessa carta é ele lembrar da avó e da mãe do Timóteo. E olha que interessante, porque essa carta tem um contexto difícil. Paulo está escrevendo de dentro da prisão. Ele está escrevendo para um filho dele na fé. E essa carta é onde Paulo escreve para motivar o filho na fé. Imagina, irmãos, os apóstolos aqui, alguns deles já morreram, perseguidos. Paulo está preso. Imagina você sendo líder de uma igreja, vendo os outros companheiros seus morrer. Vendo uma perseguição feroz contra os outros. Qual é o seu sentimento? Eu posso ser o próximo. E talvez, humanamente falando, você queira baixar a bola.
ficar mais quieto. Não vou aparecer tanto. Não vou mais tirar uma foto e colocar no Instagram. Não vou ficar falando que eu sou pastor daqui da igreja. Não vou bater foto dos cultos. Nós vamos tirar o pé, nós vamos diminuir aqui. É evangelizar também, cuidado, porque alguém pode denunciar a gente. Então, Paulo está escrevendo uma carta para motivar o coração do jovem Timóteo, para ele permanecer, para ele continuar, mesmo que haja o perigo de ser preso, mesmo que haja o perigo de morrer. Paulo quer que o seu filho na fé não esmoreça. E uma das coisas que ele lembra aqui, ele fala: Timóteo, eu lembro da sua fé sem fingimento. Que interessante essa expressão que o apóstolo Paulo usa, né? E aí eu paro para pensar aqui com vocês. Se ele fala que Timóteo é alguém que tem uma fé sem fingimento, é porque na experiência dele como apóstolo, ele já viu fé fingida. Ele o diagnóstico dele para Timóteo é: Timóteo, eu vejo uma fé que não finge. Você não é hipócrita na sua fé. Nem a sua mãe, nem a sua avó. Eu vejo isso na família de vocês. Mas, se ele está dizendo que Timóteo, a sua família, não tem uma fé fingida, é porque ele conhece pessoas que têm. Eu fiquei tentando pensar o que a gente pode apontar como uma fé fingida, né? E eu lembrei dos discursos de Jesus quando ele falava dos fariseus. Ele falava dos fariseus exemplos assim: vocês são como um sepulcro caiado. Sepulcro caiado, irmãos, é um lugar onde deposita os mortos, que por fora está bonito, está caiado, mas se você abrir, você sabe o que tem lá dentro. Eu não sei se você já teve experiência, espero que não, mas uma vez eu fui participar de um enterro de uma pessoa, e na cidade lá onde a gente morava, acho que na cidade de vocês também, lá no Brasil deve ser assim, em alguns cemitérios não tem mais lugar no chão, eles começam a fazer as gavetas, né? Tem aquelas gavetas. E eu me lembro de ter chegado assim num lugar, as gavetas eram assim, recentes, só que elas estavam do lado de umas gavetas mais antigas, ou seja, aquelas ali estavam completas, e aqui estava novinho, estava fazendo. E nós fomos ali no enterro de uma pessoa, mas a gente estava perto de uma gaveta que eu acho que tinha sido aberta. Gente, que cheiro horrível. Um negócio que você fala, não dá para ficar aqui. É agonizante você sentir aquele cheiro. Então, quando Jesus fala para os fariseus, vocês são sepulcro caiado, ele está dizendo para os fariseus assim: vocês são bonitinhos por fora. Olhando vocês por fora, está tudo certo. Dá para tirar uma foto e botar lá no retrato em casa, bem grandão, um exemplo de fé. Mas quando olha vocês, lá dentro, vocês estão fedendo. Então os fariseus eram, sim, aqueles que tinham uma aparência da fé, mas eles não viviam o que pareciam. Agora, o que eu gostaria de ver é que essa fé elogiada de Timóteo, que não era assim como a dos fariseus, era uma fé que atravessou gerações. Era uma fé que podia se ver no ambiente que ele foi criado. Você percebe que Paulo cita sua avó e sua mãe, não cita o pai, não cita o avô. Provavelmente porque a fé que Paulo está reconhecendo aqui é daquelas que haviam se convertido ao Evangelho, assim como Timóteo. E ele vai dizer: olha, eu posso perceber que essa fé genuína, e eu coloquei aqui a ideia de íntegra, que você tem, é algo que você herdou. Então eu queria pensar aqui no tema hoje: qual a herança que você
vai deixar ou deixará para os seus filhos? O que você pensa em deixar como herança para os seus filhos? Lloyd deixou uma fé como herança para Eunice. Eunice, por sua vez, deixou a fé para Timóteo. Então, a herança aqui, irmãos, é uma fé íntegra. É isso que eles estão depositando para a vida dos filhos dele. Eu sei que a nossa geração pensa muitas vezes em deixar bens materiais para os filhos. Nós, a minha geração, foi criada sobre o slogan do seguinte: eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Essa é a minha geração. Os meus pais sofreram mais e eles então falaram: nossa, eu tenho que dar para o meu filho o que eu não tive. Então a minha geração já é uma geração super protegida, de que você precisa conquistar as coisas para os filhos, você precisa dar as coisas para os filhos. Eu vou ao extremo ainda, porque a minha geração aprendeu que um pouquinho que eu já tive, eu preciso dar ainda mais para os meus filhos. Então nós criamos um ambiente em que muitas vezes os pais, na vontade de dar bem aos filhos neste mundo, bens materiais, eles se empenham tanto no trabalho que muitas vezes ele abandona os seus filhos ao cuidado dos outros. Nós viemos agora de uma geração que foi criada pela televisão. Aí agora a gente já piorou a situação, porque a gente passou por uma televisão que é criada por tablet e celular. Aonde os pais, com pouco tempo, porque eles gastam tanto tempo com outras coisas, que ao lidar dentro da sua casa, eles não querem mais ter outro trabalho, segundo ou terceiro turno. Eles querem simplesmente fazer com que os seus filhos sejam criados por terceiros. Então, escola ou creche desde pequeno, e quando chega dentro de casa, alguma coisa para a criança se distrair. Isso é fruto do quê? É fruto de uma geração que está correndo atrás de conquistar coisas. E a gente vê isso na mudança muito drástica, e aí foi na minha geração, das mulheres saírem de dentro de casa para irem trabalhar. A geração da minha mãe não se pensava em uma mulher sair de casa para ir trabalhar. A mulher fazia os afazeres da casa e cuidava dos filhos. A outra geração, não. Agora a gente precisa melhorar a vida. Então, quem que tem que trabalhar? O marido e a mulher. E ao trabalhar marido e mulher, os filhos foram sendo deixados. Quantas crianças, na minha geração, vão dizer que a experiência primeira que tiveram com as mães foi a avó? Qual é a sua experiência de infância com sua mãe? Não tem nenhuma. Eu tenho com a minha avó. Porque era assim, passava de manhã na casa da avó, deixava e ia trabalhar. Então, o mundo mudou e fez com que uma geração toda entendesse que a melhor coisa a deixar para os filhos eram os bens. E aí você tem uma geração de pais que se distanciam dos filhos, porque eles querem prover coisa aos filhos. Alguns entendem também que tem que deixar para os filhos uma boa educação escolar. E para alcançar isso, o que eles fazem também? Trabalham duro, deixam muitas vezes um lugar vago na vida dos filhos, para poder dar aos filhos uma oportunidade que, por exemplo, uma escola pública no Brasil não dá. Precisamos pagar uma escola particular. Nós estamos aqui hoje num outro contexto, né? A escola pública aqui parece que é tão boa quanto a particular. Embora tenha alguns que ainda digam que as escolas particulares aqui são melhores do que as públicas. Mas os pais querem dar uma boa educação. Uma outra geração acredita que devem deixar uma criação menos opressora.
e criam seus filhos, desde criança, como responsável pelos seus atos e vontades. Deixa a criança decidir. Deixa a criança ser o que ela quer. Nós estamos vendo uma geração, em muitos lares, onde os filhos governam suas próprias vidas. E às vezes, os filhos governam a vida dos pais. Porque eles dominam. Porque os pais entendem que tem que ser uma criação menos opressora. Deixa o meu filho ser o que ele quiser. Esses dias eu estava vendo um vídeo muito engraçado de uma criança que chegou para a mãe e disse que agora ela não era mais humana, ela se sentia gata. Agora eu sou um gato, mãe. Eu não sou mais um ser humano. Eu me identifico com um gato. Aí a mãe falou para ela assim, é mesmo? Tá bom. Então a primeira coisa que você vai fazer é sair de cima da sua cama. Como assim? Não, sai de cima da sua cama. Você vai dormir lá fora, porque gato não dorme dentro da minha casa. Gato dorme lá fora, eu vou fazer um cantinho para você. Não, mãe, não, eu quero dormir aqui, mas eu sou gato. Aí a mãe falou assim, e outra coisa, eu não vou mais fazer comida para você. Estou saindo agora para comprar uns quilos de ração. E vou chegar aqui e vou dar uma ração para você comer. Porque gato come ração, não come comida. Você quer ser um gato? E outra, você não vai mais para a escola. Eu não vou mandar pagar nada para você para a escola. Você vai ficar aqui o dia inteiro dentro de casa, ou melhor, lá fora, se virando. E outra, pode comer as baratas, tudo que tem aqui em casa, hein? Porque gato caça barata e come barata. Se você quer ser um gato, seja um gato de verdade. Aí a menina falou assim, não, mãe, eu não sou mais gato, não. Eu sou pessoa, meu. Falei, então tá bom. Então estamos seus ouvidos quanto a isso. É um videozinho, parece que é verdade o vídeo, não sei se é. Mas demonstra o que hoje essa geração perdida está sofrendo. Os pais não podem mais privar os filhos, não podem podar os filhos, não podem dar uma educação mais fechada para os filhos, porque tudo isso dentro desse conceito de mundo moderno é você estrangular a personalidade do seu filho. Eu fui muitas vezes estrangulado, graças a Deus. Minha mãe tinha um negócio que ela chamava para estrangular a minha vida, chamava cinta. Quando eu fazia alguma coisa errada, ela falava assim, você vai apanhar. Eu sabia que eu tinha feito algo errado. E que eu não devia mais estar fazendo aquilo. Minha mãe criou um padrão dentro da minha casa, de limites. Onde eu entendia quem é que mandava, quem obedecia. Hoje é uma geração que entende que os pais precisam dar aos filhos liberdade. Total liberdade, para eles fazerem o que eles quiserem, para a personalidade deles aflorar. Sabe o que vai aflorar de uma personalidade imatura de 12 anos, de 10 anos, de 11 anos, de 15 anos? De um coração pecador, que não tem a restrição do pai e da mãe? Muita coisa que não devia. Bom, Eunice deixou uma fé íntegra. Ela vivia sua fé em todo o tempo. Alguns cristãos vivem a fé apenas no reduto cristão. Eles vivem a fé na igreja, aos domingos, ou quando há um ambiente preparado para a fé, como um culto no lar, um pequeno grupo. Mas muitos cristãos desse grupo, quando estão nos seus lares, eles não desempenham mais a sua fé. Então os filhos crescem entendendo o seguinte, meu pai é crente na igreja, minha mãe é crente na igreja. Quando minha mãe está na igreja, quando meu pai está na igreja, é uma personalidade. Quando meu pai e minha mãe estão em casa, é outro. Quando meu pai está na igreja, num pequeno grupo, ou alguma coisa da igreja, ele fala em orar, ele fala em buscar Deus. Mas quando ele está dentro de casa, ele não ora. Quando ele está dentro de casa, as coisas querem ser resolvidas de uma outra maneira. Há uma historinha
que eu gosto de contar, que diz o seguinte: um dia acabou um culto numa igreja e o pastor estava saindo da igreja, agradecendo os irmãos, abençoando a vida dos irmãos. E quando ele saiu na porta da igreja, a igreja tinha uma escadaria, lá embaixo estava estacionando um caminhão de mudança. E o pastor assustou. Olhou para aquilo, esse caminhão de mudança na igreja? Quando o caminhão parou, desceram do caminhão a esposa e os filhos do pastor. E começaram a vir para a igreja e dizer para as pessoas: pode descarregar e trazer tudo para cá. E ele parou aquilo ali e falou assim: que isso? Vocês estão ficando malucos? Por que vocês estão querendo trazer as nossas coisas aqui para a igreja? E a esposa dele disse assim: porque na igreja você é um anjo e em casa você é um demônio. Então a gente quer viver na igreja. Muitas pessoas não têm uma fé íntegra. A fé delas está baseada simplesmente no ambiente que ela está. Eunice não era assim. Paulo disse: Timóteo, sabe qual é a fé que eu vejo em você? A fé que eu via na sua mãe. Uma fé íntegra. Uma fé de todo tempo. Uma fé de todo o momento. Uma fé íntegra, sem fingimento, irmãos, é vivida em todos os momentos da vida. Eunice era uma mãe que zelava para compartilhar sua fé com o seu filho. Eunice provavelmente vivia exercitando a ordem de Deuteronômio 6, que lemos aqui no início do culto. Você deve inculcar essas coisas na cabeça dos seus filhos. Eunice não vivia uma fé de domingo para outro domingo. Ela vivia uma fé de domingo a domingo. Todos os domingos, todos os dias, todas as segundas, todas as terças. Paulo entende, ao olhar para Timóteo, que o caráter de Timóteo foi construído numa casa onde a fé era realmente vivida. Essa foi a herança que Eunice, como mãe, deixou na vida do seu filho. Eunice provavelmente vivia sua fé como testemunha diariamente. Ela não se importava em proclamar sua fé aos que estavam ao redor. Os seus amigos sabiam que ela cria. O seu filho podia olhar para ela em qualquer hora do dia e iria encontrar ali uma mulher que estava vivendo o Evangelho. Os filhos percebem quando nós mudamos, quando nós desempenhamos papéis. Os filhos percebem. Os filhos estão atentos a nós nos pequenos detalhes. O filho sabe quando o pai e a mãe estão brigados. Os filhos sabem quando a situação em casa não está legal. Os filhos sabem quando você está preocupado porque falta dinheiro, porque ele está com isso. Os filhos estão olhando para vocês todos os dias. E eles sabem como você se comporta quando você está numa festa, quando você está na igreja, quando você está no ambiente de rua com eles, em algum outro lugar que ele está junto. Ele sabe. Provavelmente Eunice era alguém que em todo tempo falava com a sua vida para o seu filho da sua fé. Ela vivia em todo o tempo. Dia bom, dia ruim, dia mais ou menos, dia muito alegre, dia muito triste. Em todo o tempo, ela estava testemunhando a fé dela. Eunice certamente demonstrou confiança em Deus quando permitiu que o seu filho, um jovem, provavelmente 16 anos, saísse pelo mundo acompanhando o apóstolo Paulo, que estava pregando a palavra em muitas cidades. Irmãos, sofrendo o risco de morte em todo o tempo. Paulo entrava na cidade, era apedrejado, levavam ele, socorriam ele entrava em outra, era apedrejado também, ou senão era um chicoteado. Eram poucos os lugares que o apóstolo Paulo passava que ele não sofria risco de vida. E Eunice, com fé em Deus e convicção da sua fé e a fé do filho, entendendo que para o filho tinha sido chamado
Quando Paulo diz, eu quero levar o teu filho, essa mãe entrega um jovem para esse trabalho. Assim como Ana fez quando ela pediu Samuel. E ela disse, se o Senhor me der um filho, quando ele for a idade própria, que ele não mais precisar dos cuidados, eu vou entregar ele para ser criado no templo. Ele vai viver lá, para o Senhor. Provavelmente Ana tinha esse mesmo sentimento ao dizer a Paulo, pode levar o meu filho com 16 anos para andar com você por todo esse mundo pregando o Evangelho em situações difíceis, porque isso vai glorificar a Deus. Essa era a fé que Ana tinha e que agora Paulo diz, eu sei que a sua fé sem fingimento vem da sua mãe Eunice. Quero contar para vocês de uma mulher como exemplo para a gente terminar. Alguém conhece John Wesley? Já ouviram falar de John Wesley? Você já ouviu falar de uma igreja chamada Metodista Wesleyana? Uma igreja evangélica metodista? Alguém conhece a metodista? Não? Igreja, nós temos um monte aqui. Depois vocês vão passar por aí e ficam olhando nas plaquinhas da igreja. Você vai ver lá, metodista wesleyana. John Wesley foi um grande missionário. Um homem que ganhou muita gente para Cristo. Mas hoje eu queria falar para vocês da mãe dele. A mãe dele chamava-se Susana Wesley. E ela tinha um propósito na vida dela. Sabe qual era o propósito da vida dela? Que todos os seus filhos fossem para o céu. O propósito na vida de Susana era que todos os filhos dela conhecessem o Evangelho. E ela não esperava que alguém viesse falar do Evangelho para os filhos dela. Ela sabia que esse era o papel principal dela. Então, Susana, ela evangelizava os filhos. Sabe quantos filhos Susana tinha? 18 filhos. Dentre esses 18 filhos tinha lá o John Wesley. Ela se dedicava para pregar para eles. Ela se dedicava todos os dias. Ela se dedicava como mãe para cuidar, para ensinar, para criar os filhos diante do temor de Deus. Segundo alguns historiadores, que John Wesley contava, é que sua mãe, depois de colocar todos os filhos para dormir, ela se retirava e passava 2 horas de oração, 2 horas, todos os dias, orando pelos seus filhos. O fruto desse lar é um homem que fundou uma igreja enorme, chamada Igreja Metodista. Um homem apaixonado pelo Senhor, que pregava sermões apaixonados e alcançava vidas para a glória de Deus. Depois, se você tiver curiosidade, como diz os jovens hoje, dá um Google do John Wesley. Ou agora, mais recente, dá um chat de GPT. Eu não achei que o Google ia morrer, gente. Ele está morrendo. Eu sou do tempo que fala, se vai na biblioteca e vê lá no dicionário, procura. Na enciclopédia, na Barça, vai lá na Barça, deve ter alguma coisa. Agora a gente já está no chat GPT. Essa é uma mulher de exemplo, que abdicou da sua vida para criar os filhos com um propósito. Os meus filhos precisam conhecer o Evangelho. Quero concluir olhando para a fé não fingida de Timóteo, vendo que isso vem de uma mãe dedicada a ele, que queria testemunhar a graça e o amor de Deus a ele. A minha conclusão nessa manhã é que mães fiéis ao Senhor gerarão filhos fiéis ao Senhor. Mães que têm uma fé íntegra gerarão filhos
com uma fé íntegra. Criarão filhos com uma fé íntegra. O desafio que eu tenho para todos nós aqui nesta manhã, não só mães, é olhar para Eunice como um exemplo de fé. Como alguém que permitiu Deus agir na sua vida. Como alguém que permitiu que o seu coração fosse pleno, satisfeito em Deus. Onde ela não podia em nenhum momento esconder a sua fé. Por não esconder em nenhum momento a sua confiança em Deus, ela vivia uma fé integral, todo o tempo. E anos depois, quando Paulo vai escrever a um bispo, a um homem que já tinha dado décadas com ele no Evangelho, a um homem que já tinha sido pastor, que já tinha tido suas experiências, a um homem honrado pelas igrejas onde ele passou, décadas depois, quando Paulo escreve para Timóteo, ele vai dizer: Timóteo, a característica que eu vejo em você é uma fé não fingida, e essa fé estava também na sua mãe e na sua avó. Mulheres que transmitiram aos seus filhos uma fé que agrada a Deus. Nossa oração nessa manhã deve ser: Senhor, faz que tenhamos uma fé não fingida para o teu louvor e para a tua glória. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo exemplo de fé de Eunice. Obrigado porque ela plantou no coração do filho dela. E Timóteo, décadas depois, ainda estava produzindo frutos da fé não fingida da sua mãe. Que o Senhor nos abençoe. Que nós aqui nessa manhã aprendamos com isso, ó Deus, a dependência do Senhor. Para que o Senhor edifique o nosso coração. E que, ó Deus, a partir de nós, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, vivam uma fé íntegra diante da tua presença. Alcança o nosso coração e faz isso. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Muito bem. Deus abençoe vocês. Que essa mãe seja